Lucas capítulo 5, do versículo do 27 ao 32. E depois disso saiu e viu um publicano chamado Levi, assentado na recebedoria, e disse-lhe: segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. E fez-lhe Levi um grande banquete em sua casa, e havia ali uma multidão de publicanos e outros que estavam com eles à mesa. E os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? E Jesus respondendo, disse-lhes: não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Amém? Portanto, aqui no versículo 27, que inicia, fala que Jesus, aqui, ele viu um publicano chamado Levi, que estava trabalhando. Então ele disse para ele: segue-me. Aqui Jesus estava chamando a ele para fazer parte dos discípulos, mas também para ser um que também entrasse para fazer a diferença. Então ele é um discípulo. Ao mesmo tempo, quando Jesus chama Levi, ele dá-lhe uma ordem. Ele chama. Só que no momento que Jesus chama, vai fazer com que a própria pessoa pense duas vezes: vou ou não vou? Porque quando Jesus chama, ele não vai falar tudo o que ele vai fazer. Muitas coisas nós vamos aprender com ele, ele vai nos ensinar. Mas ao mesmo tempo nós temos que aprender também que no meio desse caminho vai ter caminhos de erros e de acertos. Só que no meio desses caminhos nós vamos também ter que aprender também o lado nosso de saber, compreender. Por muitas das vezes nós passaremos por muitas provas difíceis. Só que muitas dessas provas as pessoas desistem, porque acham que elas estão no lugar errado, acham que aquilo não é para elas, mas elas esquecem que elas estão num lugar para salvar vidas, e salvar vidas dá um trabalho, só que é um trabalho feito com amor. Então não dá para fazer um trabalho de qualquer jeito. Por isso que Jesus, quando chama Levi, aqui, ele coloca sobre ele que é um chamado. Por isso que quando Levi resolve tomar uma decisão que é seguir, então ele deixou tudo. Então ele sabia que Jesus era uma nova vida para ele. Então ele buscou a viver no centro da vontade de Deus. Por isso que ele abandonou o pecado, ele se converteu,
foi transformado. Claro que essa transformação não é do dia para a noite, é uma transformação que todos os dias você vai aprender aos poucos. É aos poucos. Ninguém aprende as coisas de um dia para o outro. Não é assim. A palavra que vai entrar, vai trabalhar, a palavra que vai todos os dias é nos purificar. Por isso que nós não podemos pedir das pessoas coisas demais, de uma maneira rápida, porque muitas pessoas têm processos para passar e que precisam ser trabalhados. Ao mesmo tempo, aqui nos mostra que muitas pessoas não estão preparadas ainda. Por isso que umas vai e volta, desistem, abandonam. Mas a caminhada não é fácil. Ao mesmo tempo que vai nos mostrar uma outra situação que é o que ocorre aqui no meio dessa caminhada, que Jesus, ele dá de cara justamente com quem? Com os publicanos, que justamente Levi, ali, ele fez um grande banquete em sua casa, e nesse lugar tinha uma multidão de pessoas. Só que no meio dessa multidão, os discípulos estavam com Jesus. Então, aqui, e os escribas no meio também, veio e falou. E os fariseus também entravam, também na mesma onda do que os fariseus. Murmuravam. Justamente contra quem? Contra os discípulos que estavam com Jesus. Por quê? Porque aqui eles falaram para Jesus assim: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? Aqui os próprios escribas e fariseus não entendiam o que Jesus estava fazendo ali no meio daquela multidão. Só que Levi, antes de ser chamado, antes para servir o Senhor, entenda que também ele era um pecador. Então, Jesus estava na casa de um pecador que era pecador, mas agora ele é uma pessoa transformada. E os escribas e os fariseus não entendem esse lado. Olha o que acontece aqui. Então, Jesus responde para eles assim: não necessita os médicos os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Ninguém vai ao médico à toa. Para nós ir ao médico, nós temos que estar doentes. É a mesma coisa que Jesus, para quem que ele veio? Para os pecadores. Quem são os pecadores? Somos nós. Nós que estamos doentes. Mas doentes como? Você não está falando doente de enfermidade? Não, estou falando doente. Doente é da alma. Doente do pecado. É isso. Mas Jesus veio para esses libertar
os pecadores. Então, ele não veio para os sons, para os sãos. Por isso que Jesus é o médico, é o advogado, é o juiz, é o que cura, é o que salva, é o que liberta. Nas mãos dele está o poder, a cura, tudo para fazer. Entenda que Jesus, ele queria salvar esse povo, assim como ele salvou a vida de Levi. Mas ele precisa estar no meio da multidão. Por isso que Jesus, estando ali, ele não ia fazer as mesmas lambanças que essas pessoas faziam, porque ele sabia quem ele era. Então ele estava ali para fazer a diferença. Então, não leve tudo para o lado, achando que as pessoas estão em lugares errados, achando que não é o lugar certo dela estar pregando a palavra, achando que a pessoa está se corrompendo, achando que a pessoa está fazendo as mesmas coisas que os outros normais das pessoas do mundo. Não está. Hoje nós vemos muitas pessoas julgando, dizendo, aquela pessoa está lá naquele lugar porque ela está aprontando, ela está em pecado. Não é bem assim. Se o próprio Jesus que andava no meio da multidão, porque era necessário ele andar. Era necessário ele estar no meio dessa multidão. Porque era o lugar de salvação, de libertação, mas para um povo que estava doente. Então Jesus veio para esse povo. E os fariseus e os escribas precisavam saber que também eles eram doentes. Quantas pessoas hoje estão doentes, que estão precisando ser libertas, ser curadas? Por isso que Jesus é o médico. Nas mãos dele está o poder para fazer uma grande obra através da sua vida. Por isso que nós, quando abrimos nosso coração, abrimos justamente o desejo de conhecer Jesus, o desejo de entregar nossa vida, ele transforma. Só nós precisamos abrir nosso coração. É justamente isso que Jesus queria, que esse povo se libertasse, saísse dos caminhos errados. Por isso que, claro que o pecado, se nós continuarmos nas práticas dele, o pecado pode destruir uma pessoa. O pecado pode justamente levar até a perda da salvação de uma alma. Então, por isso que nós não podemos ficar brincando com o pecado de maneira alguma. Por isso que Jesus, ele está no meio dessa multidão para salvar. Porque ele sabe que ali no meio está o erro, está o engano, está o Satanás também, que faz as pessoas ficarem cada vez mais tortas. Mas ele vem e liberta. Então Jesus tem controle dele por si, tem controle do lugar e espaço que ele está, e ele sabe o que ele está fazendo. Por isso que ele fala, eu vim para os doentes. Saiba que ele tem poder para curar esse mal que está dentro de você. Só Jesus para fazer isso. Porque aqui Jesus está nos levando para a salvação eterna. Por isso que quando Jesus fala, ele fala abertamente, mas para todos em geral. Hoje é o dia que Jesus quer tocar dentro de famílias, quer tocar dentro da sua casa. Não importa quantas pessoas tem dentro dessa casa. Importa que Jesus tem poder para libertar. Só temos que abrir nosso coração, ser verdadeiro e sincero, porque ele veio. Saiba que Jesus, aqui na terra, ele
veio, fez a parte dele, mas ele está mostrando para nós também como é que ele quer que nós também viva e siga-o. Por isso que andar com Jesus não é fácil. Estar com Jesus é uma nova vida que você precisa mudar. Então, uma pessoa que anda com Jesus, ela não pode andar de qualquer forma. Olha a vida, olha a transformação que foi a vida de Levi. Então, Jesus, quando chama, ele tem um propósito. Por isso que a pregação da palavra de Deus é para salvar vidas. Nós não podemos buscar benefícios em prol de nós mesmos só por interesse, porque muitas pessoas hoje só tá ouvindo a palavra, tá indo para a busca dentro de templos, justamente por interesse, para buscar bênção. Não é o objetivo da palavra. Claro que aqui Jesus tem esse poder para curar, libertar, fazer as maravilhas, mas a intenção da palavra é maior. Aqui está chamando um povo para se arrepender. Por isso que a cura é interior, não é por fora, é interior. E muitos, infelizmente, só querem bênção. A bênção maior é essa que nós já temos, Jesus em nossa vida. Por isso que Ele quer libertar, Ele quer salvar, Ele quer fazer justamente da sua vida uma nova vida. Por isso entrega a sua vida a Jesus, se liberte. Porque aqui nós vemos o poder dele. Por isso que a palavra tem poder. A palavra muda, a palavra resgata, a palavra que faz as coisas acontecerem. Só precisamos se entregar. Por isso, nada como melhor começar a semana chamando a todos para a salvação e arrependimento, porque todos os dias nós precisamos sempre lembrar que a nossa vida ela é muito curta nessa terra. Por isso que nós não podemos ficar vivendo à vontade de qualquer jeito, porque não é bem assim. Saiba que a palavra ela tem poder para fazer coisas maravilhosas na sua vida. Apenas entregue a sua vida a Jesus. Saiba que aqui mostra qual é o objetivo de Jesus. Ele veio para nos salvar. Ele é o médico. Nós estamos com um médico poderoso, sobrenatural em nosso meio. Mas é claro que também Jesus nos deu os médicos para cuidar de nós. Por isso que nós, quando precisamos, necessitamos de um médico, temos quanto um médico que é do alto, mas também tem o da terra, médico dos médicos. Por isso que nós devemos sim ter esse cuidado, porque o nosso corpo também sofre, sente dor e precisa do médico. Então, nossa vida merece também cuidado, nosso corpo também. Embora que muitos achem que Jesus vai resolver tudo, não é bem assim. Tem coisas, tem partes que cabe a nós fazer. Então, tem coisas, se nós queremos ter uma vida aqui com saúde, temos que cuidar do nosso corpo. Por isso que o médico está para isso. O médico cura. Digo no sentido, ele também pode ser usado por Deus. Mas também tem o poder de Deus que também pode fazer também o poder acontecer. Mas ao mesmo tempo nos ensina que Jesus pode fazer o milagre acontecer. Veja que Jesus
quando fala para os pecadores e os escribas, que ele aqui diz assim: não necessitam de médico os que estão são. Por quê? Porque o médico, ele veio para quem? Para os doentes. E os doentes fica doente e vai para quem? Para os médicos. Então os médicos estão ali para atender doentes. Então os médicos, eles fazem a diferença em nossas vidas. Precisamos reconhecer também o papel deles fundamental em nosso meio. Então, por isso é que hoje nós vemos aqui algo que o Senhor nos toca, que é através da sua palavra. Por isso que hoje é o dia de nós estar recebendo Jesus em nossa vida, porque ao mesmo tempo aqui nos mostra que Jesus cuida de cada um de nós. E ao mesmo tempo ele nos ensina o caminho. Ao mesmo tempo ele nos mostra da importância de nós termos uma vida liberta. É melhor ir dormir reconhecendo que você está em paz consigo mesmo. Porque essa paz só Jesus pode dar. Por isso que a palavra muda. A palavra, ela faz as coisas acontecerem. Por isso, onde que estava Jesus, estava a palavra dele. Porque além de ter a presença dele, tinha a palavra. E nós somos da mesma forma. Onde nós estamos pregando, nós temos que ter palavra. E temos que ter o nome de Jesus, falando dele para que vidas sejam salvas. Senão não faz sentido. Por isso que mais temos que falar no nome de Jesus, na palavra dele, para que justamente as pessoas creiam. Porque você não vai falar de alguém antes se você não conhece. Você não vai passar nada de alguém antes se você não sabe. Por isso, nós temos aqui o dono da obra. Ao mesmo tempo, nós temos ele aqui que faz a obra, que nos mostra da importância de ter ele. Por isso que nós vemos hoje Jesus fazendo a diferença em vidas. Ao mesmo tempo, ele nos mostrando que para todos é nos dado a liberdade, é nos dado também o conhecimento de quem é Jesus, mas ao mesmo tempo é nos dado também aqui o arbítrio de nós decidirmos, mas ao mesmo tempo nos mostra que Jesus, ele, sim, é que veio curar, libertar as nossas vidas. Por isso, doentes somos. Por isso que nós precisamos ser libertos. Ao mesmo tempo, ele nos mostra que nós precisamos, todos os dias, examinar para que nós próprios não cometa
erros. Ao mesmo tempo que nos mostra como é importante nós termos o médico ao nosso meio, que é Jesus. Ao mesmo tempo saber que Ele aqui veio para os pecadores que somos nós mesmos. Então, Ele veio para nos libertar do engano e de tudo aquilo que faz mal para nossas vidas. Por isso que Jesus, Ele é tudo. Amém?